Mas há alguma razão nisto, Sr. Professor? Dessas agências de rating. Isto tem alguma validade? A razão das agências de rating há. Não, eu não lhe pergunto só se elas têm razão. Pergunto se têm razão, se são gente séria. Para um professor de economia, o que é que me diz? Eu acho que tem razão. Aliás, escrevi num blog em que participo exatamente isso, que a Moody's tinha razão. Obviamente tem razão se tivermos em consideração... Não tem razão que Portugal é lixo, mas não é isso que eles dizem também. Quando se diz Portugal é lixo, obviamente é uma distorção daquilo que as agências de rating fazem. E é preciso lembrar-nos que é que as agências de rating fazem. O que elas fazem é apenas uma coisa. É dizer-nos qual é a probabilidade de que aquela dívida vai ser paga. Exatamente. E aquilo que se chama é o lixo, grau de probabilidade. E aquilo que se chama lixo são aquelas dívidas que eles acham que se calhar não vão ser pagas. Ou pelo menos não vão ser pagas na totalidade. É só isso que eles estão a dizer. Estão a dizer que a dívida pública da Grécia, de Portugal e desde ontem da Irlanda também, são dívidas que não é certo que sejam pagas na totalidade. Mesmo com as medidas, por exemplo, que foram introduzidas pelo novo governo. A pergunta que se faz muito em Portugal é isto, quer dizer, até se percebe que isto estivesse um caos. Não quer dizer que tenha ficado bom de um momento para o outro. Mas pelo menos há perspectivas que as coisas possam melhorar. Sim. E mesmo com essas perspectivas continua tudo na mesma? Em termos de notação? O problema é que a descida do rating da Moody's não teve nada a ver com Portugal. Foi de Portugal, mas não teve nada a ver com Portugal. Ou melhor, não teve nada a ver com a situação interna da economia portuguesa. Teve que ver com as tais indefinições políticas, nomeadamente no caso da Grécia. E o que aconteceu nos últimos 15 dias que motivou a descida... Levámos por tabela. Foi. Se fosse na guerra, sei que os danos colaterais. Os danos colaterais. Os danos colaterais. Ora, é um grande título, de facto. O que aconteceu, e somos nós, isso é a Irlanda, não é? Não é por acaso que num espaço de uma semana 2 países da zona euro veem a sua dívida passar de investment grade para lixo. Não é por acaso, exatamente, porque não tem nada a ver com o que se passou na Irlanda, não tem nada a ver com o que se passou em Portugal. Nos últimos 15 dias não se passou nada na Irlanda que justificasse este downgrade, nem se passou em Portugal. Agora, o que é que se passou? Passou-se na Grécia, ou melhor, passou-se na zona euro relativamente à Grécia, que é o facto de os políticos alemães, em particular, dizerem abertamente que acham que os credores da dívida grega devem sofrer perdas. Isto é, não devem receber todo o dinheiro que emprestaram. Porque a culpa também é deles, o que é verdade, também concordo. E como a culpa também é deles, eles dizem não devem receber tudo. O problema, o grande erro, que é um erro básico de política económica, que eu ensino, quando ensinava política económica aos meus alunos, era daquelas coisas que se dizia não se pode fazer isto, é que há determinadas medidas que não se anunciam. Fazem-se. Porque se anunciam... Nomeadamente, dê-me um exemplo concreto já agora, em relação às medidas. Qualquer medida de intervenção no setor financeiro não se pode anunciar. Faz-se primeiro e anuncia-se depois. Porquê? Porque se eu disser, eu vou intervir num determinado banco porque ele tem problemas financeiros, o que é que vai acontecer 10 minutos depois de eu dizer isso? Toda a gente vai levantar o dinheiro. Exatamente. E o que aconteceu na Grécia foi isso. A partir do momento em que os políticos alemães disseram é preciso que os credores da dívida grega sofram perdas, toda a gente fugiu privados, nomeadamente. Toda a gente fugiu da dívida grega. Mas depois começaram a pensar, mas se eles vão exigir isto aos gregos, também com certeza vão exigir aos portugueses e aos irlandeses. Erro político, diz-me o Sr. Professor. Crasso. Mais uma vez, aquela questão que o Sr. Professor fala da questão política. O Presidente João Barroso, a Comissão Europeia, fala na hipótese de uma agência de rating europeia. Aliás, isto também não altera assim grande coisa isto tudo, não é? Não, primeiro agências de rating existem em todos os países da Europa. A questão é que importância é que lhes damos. E uma das coisas que aí sim que eu acho que se pode fazer é diminuir a importância que é dada aos ratings. Por exemplo, os ratings são usados pelo Banco Central Europeu como critério para se decidir aceitar determinados títulos como garantia ou não para os financiamentos junto do Banco Central Europeu. Ora, isso é que se calhar não faz sentido, porque o Banco Central Europeu deve ter ele próprio capacidade para ser ele a fazer a avaliação. E depois dá-se essa situação que ainda é pior do ponto de vista de imagem, que é dizer, eu tenho esta regra, mas como é que por causa da Grécia, da Irlanda e de Portugal eu agora vou fazer uma exceção? Portanto, por um lado dizem, só aceito títulos que tenham um rating acima de determinado nível. Mas agora já o Banco Central Europeu já vai dizer o contrário. Vai dizer o contrário, porque tem que haver exceções. Portanto, o que eles deveriam fazer era, como havia no passado,
era estabelecer uma lista dos títulos que estavam dispostos a aceitar, onde deveriam estar todos os títulos de dívida pública da zona euro, seja de país for. Porque se é da zona euro... Estamos a falar dos eurobonds? Não, estamos a falar quando um banco vai pedir um empréstimo ao Banco Central Europeu, tem que dar títulos como garantia. Portanto, bem. Para receber o dinheiro tem que dar alguma coisa como garantia. E geralmente o que dá como garantia são títulos da dívida pública, obrigações ou bilhetes de tesouro. Ou outros títulos, não tem que ser necessariamente a dívida pública. Agora, o Banco Central Europeu exige que tenha um determinado rating. Isso é que parece que está errado. E há outra coisa que está errada, que é a exigência de que quando o rating baixa, os requisitos de capital dos bancos têm que aumentar. E, por exemplo, um banco que tenha títulos da dívida pública portuguesa, agora que o rating baixou, vão ter que aumentar o capital para proteger contra perdas nesses bancos. Fica sujeito, portanto, um banco português, estamos a falar de bancos, por exemplo, ou outro, não é? Que tenha títulos da dívida pública fica mais fragilizado, porque sabe, é a mesma coisa, passa a expressão de que um banco tem muita gente com casas que não pagam e depois provavelmente vai ter que garantir esses créditos que não chegam lá, não é? Um pouco isso, assim, em termos muito, e, portanto, muito simples. Aquilo que se pode fazer, que me parece que, primeiro, elimina os problemas, porque a partir do momento em que os ratings deixem de ter uma importância prática, mas tem, então nós vimos a Bolsa Europeia foi toda, meu Deus, não é? Mas também não confundamos duas coisas. Agências de rating, perguntava-me se são pessoas sérias, não sei se são pessoas sérias, sei que também não são os mais competentes. No universo do sistema financeiro internacional, geralmente as agências de rating são, exagerando um bocadinho, o lixo, no sentido em que... eles próprios são um pouco em termos de competência, é isso? Os macroeconomistas internacionais que fazem estas análises, os mesmos bons estão nos bancos de investimento, porque eles é que pagam bem. Os de segundo nível... E no FMI também, também se paga bem, não é? Exatamente. No segundo nível estão no FMI ou estão nas grandes universidades de topo americanas. E só os de terceira categoria é que estão nas agências de rating. É muito curioso, Sr. Professor. É a primeira vez que eu ouço com esta clareza total dizer que realmente isto é importante que as pessoas também tenham um pouco a noção destas coisas, não é? Porque houve quase que um endeusamento. Primeiro foi um horror, porque realmente chamar lixo a um país, nós somos pequeninos, mas ninguém gosta. Ou que o cidadão comum, nós não somos professores de economia e ouvimos todos um bocado isto e acho que isto é muito mal a toda a gente. Mas, por outro lado, também é um pouco esta noção de que eles é que sabem, estamos feitos. Por exemplo, quando foi o caso de Lehman Brothers e tudo isso, eles tinham dito que eles eram extraordinários, fantásticos, e depois a Lehman Brothers caiu, não é? Portanto,